Aceita um shot para começar bem o seu dia? Segue a nossa receita. Tá preparada? Pegue o liquidificador e coloque uma colher de chá de energia, alto astral em cápsulas ultra concentradas, pitadas de motivação, muitas doses de informação de qualidade e bom humor a gosto. Bata até a mistura ficar bem homogênea. Agora, aumente o volume e consuma sem moderação. O perigo é viciar. Esse é o Shot das Meninas, um podcast semanal cheio de energia e alto astral. Ah, não se esqueça de compartilhar com as amigas. Bom dia, gente! Como vocês estão? Olha o tema de hoje, meninas: insegurança feminina. É até bom ter um homem aqui também, porque ontem foi muito engraçado. Eu fui andar com meu marido e aí eu falei, amor, amanhã o tema da live do Shot das Meninas é sobre inseguranças femininas. Ele falou que interessante, eu falei, vamos bater um papo aqui. E aí a gente começou a comparar o homem com a mulher. E aí, me E conta. aí ele falou, amor, vocês mulheres são muito mais complexas. E além de mais complexas, vocês são muito perfeccionistas, vocês querem tudo perfeito. E essa busca da perfeição de vocês não tem outro caminho a não ser insegurança. Nós Não dá para homens ser perfeito em tudo, não é? É complicado isso. ele fala, nós homens somos muito mais simples, a cabeça da gente é muito mais simples. A gente tem uma preocupação, a gente vai ali para resolver a sua preocupação. Falou, você é muito perfeccionista. Eu falei, não, eu quero tudo muito bem feito. Aí ele falou, essa é a diferença. Nós homens, nós somos muito mais simplistas. Muito mais A gente fica de boa com qualquer coisa. Vocês não. Vocês vão fazer um jantar, tem que estar tudo impecável. Ele falou, é legal que as coisas estejam impecáveis. É legal você pensar em todos os detalhes. Mas você, se uma coisa não tiver 100%, isso não vai fazer diferença. E vocês acham que isso faz? E como a gente lida com esse... Porque, vamos e convenhamos, é impossível que tudo fique perfeito sempre. Principalmente as mulheres que são muito mais multitarefas, né? A gente tem muitos afazeres que, de certo modo, pode ser algo não tão grande, majestoso, mas é o cuidado com as crianças, é o cuidado com a casa, é o cuidado no trabalho. São muitas tarefinhas e para ser perfeito em tudo é impossível. Então, aí também tem a questão de como a gente se relaciona com a perfeição, percebe? A gente tem que ser mais gentil com nós mesmas, né? Eu falo que a base e eu acho que a maturidade ajuda muito, porque as pessoas jovens elas não conseguem ter isso, mas uma pessoa com mais de 40 anos, normalmente ela se conhece muito mais. Então, seja mais gentil com você mesma, seja mais gentil, tolere mais, aceite as suas imperfeições. Isso é a base, eu acho, para a gente começar um pensamento de mais... de você se sentir mais gratificada pelo seu dia a dia, não querendo sempre estar... Então, assim, buscar o melhor... É isso aí, eu acho que a gente tem sempre que estar sempre buscando o que é de melhor. Mas o fato de não conquistar o melhor, porque, claro, que em algum ponto algo não vai ficar 100%, isso não pode ser fonte de sofrimento. E nem de te travar a ponto de você deixar de fazer algumas coisas porque não vai ser perfeito, sabe? Então, isso é um pensamento que vale a pena muito sempre. Eu sempre falo assim, o bom é inimigo do ótimo. Então, quando você se predispõe a fazer alguma coisa, é o que você falou, a gente tem que fazer o melhor, mas nem sempre vai ser exatamente do jeito que a gente queria. Então, a gente tem que ficar satisfeito, porque é o melhor que a gente pode dar, é o melhor que a gente pode fazer, porque senão a gente não vai estar satisfeita nunca. Essa busca da perfeição é uma busca insana e que só vai deixar a gente frustrada, porque a perfeição ela não existe. Imagine a gente o tempo inteiro ser a mulher perfeita, a mãe perfeita, a esposa perfeita, a profissional perfeita. Não tem como. E a gente está olhando para tudo e deixando de olhar para a gente. Então, como você falou, a questão da maturidade também ela é muito importante, porque quando a gente se conhece mais um pouco, a gente pelo menos deve focar nos nossos pontos fortes.
Porque todos nós temos pontos Todos. fortes e pontos a serem melhorados. E a gente é muito louco. Tem várias pesquisas que dizem que a gente está sempre olhando a cabeça da mulher, ela está sempre olhando para o que está faltando. E não olhando para o que ela já tem, não olhando para o que a gente já construiu. E se a gente fica o tempo inteiro olhando para o que está faltando, imagine a loucura. A gente sempre vai criar lacunas. É uma insatisfação eterna, né? Essa colocação sua é muito boa, é perfeita, eu diria, e acho que é um exercício diário nosso, que somos seres muito mais complexos, como você mesmo disse. Não que a gente seja melhor ou pior, eu acho que eu nem gosto dessa dicotomia, homens e mulheres, essa coisa de dividir muito, porque a gente, eles não. Não, eles também têm as dificuldades dele. Eu acho que o homem, se você olhar para o lado do quanto ele acaba sendo a força motriz da casa no sentido de produção, de sustentar uma família, isso historicamente falando, né? Ele carrega também uma pressão, só que ele é mais simples. Ele consegue, sabe? É o que o Ronald fala, o homem, ele tem as gavetas no cérebro e ele abre uma de cada vez. Uma de cada vez. Ele abre, consulta e fecha. Nós não. A gente quer abrir várias gavetas, a gente... E às vezes isso não é bom. A gente coloca isso muitas vezes como uma vantagem, mas isso gera ansiedade, gera sofrimento. E a gente tem que fugir disso. Então é importante que a gente identifique esses fatores para que a gente consiga, sim, seguir de uma forma diferente. Por isso que esses bate-papos, eu acho que esse shot, a gente poder trazer assuntos para reflexão mesmo, para que a gente juntas pensemos sobre isso. Eu acho que o começo para resolver um problema é você tomar consciência dele e saber como é que ele acontece na sua vida, né? Então, é o que você falou, é perfeito. Eu acho que a gente tem que buscar sempre o melhor. Ótimo, isso é muito bom. Vamos encontrar sempre o melhor? Não. E como a gente lida com esse não encontro, né? A gente tem que ser sereno e gentil com nós mesmas. E é isso, olhar para os pontos fortes. Eu não consegui isso, poxa, mas eu fiz tudo isso. Por que eu vou olhar para o pontinho que não aconteceu? Se a gente exercitar isso no dia a dia, falar, não, mas eu fiz tudo isso. O Ronald, ele é ótimo porque ele me ajuda muito com isso. Muitas vezes um parceiro bacana, alguém que tem uma visão diferente, ele pode sim ser uma força motriz atrás disso. E dizer, poxa, aconteceu tanta coisa boa, como é que você consegue enxergar esse tamanho? Aí eu paro e falo, é verdade. E muitas vezes a gente sozinha não faz essa leitura, mas que comece a ser um exercício diário, que todo mundo faça, porque eu acho que é muito positivo. A gente tem que buscar sempre o melhor, mas diante do que a gente não fez, eu acho que a gente tem que pelo menos olhar o que foi feito e dar valor a isso, né? Eu acho que tem que valorizar cada vez mais, isso é muito importante. A cabeça do homem, eles pensam de uma forma muito mais simples e existem sim diferenças no cérebro, viu? Não é só essa coisa social e cultural. A gente tem uma outra formação, por isso a gente às vezes abre tantas caixas agora. O que é que precisa realmente, do jeito que você falou, do seu parceiro? Eu também sou muito grata ao meu, que a gente sempre tem uma troca muito bacana. Né? E ele está sempre falando, isso foi tema da nossa conversa aqui de almoço ontem. Então, às vezes, a gente está conversando, chefe, faz calma. Eu ainda estou no primeiro assunto. Você pode deixar Você já trocou o assunto, eu estou lá atrás. E voltar, porque uma caixa da gente vai abrindo a outra, vai abrindo a outra, vai abrindo a outra. E isso é para tudo na vida, né? Então, eu estou aqui, às vezes, fazendo a comida, e aí eu já estou pensando que eu tenho que vir fazer a pesquisa do shot das meninas, aí eu já ligo imediatamente. Enquanto eu estou fazendo a comida, eu já estou assistindo alguma coisa. Aí eu já lembro também que faltou a compra ali no mercado. E isso não é uma coisa saudável, porque a gente não se concentra, a gente não dá o melhor no que a gente está fazendo, a gente não está presente. E a gente já sabe, estudos já mostram que quando a gente está presente, fazendo algo, se dedicando a algo, o resultado é muito maior. E talvez essa seja uma consequência da insegurança, porque se você não está fazendo, você não está dedicado 100%, aquilo não vai ficar do jeito que você esperava, né? Perfeito. E aí a gente se frustra. Essa coisa de se concentrar no que está fazendo é um exercício, viu? Porque é o que você falou, as mulheres, depois na nossa fase, que é 40 a mais, a gente tem inúmeras tarefas. A gente tem o cuidado com as crianças, tem a coisa da casa, é o que você falou, faltou alguma coisa na despensa, a comida é você quem conduz, a casa teve um problema em casa, é o trabalho que está chamando. É muita coisa. E se você ficar nessa de
multitask, é isso, não concentra nada e a chance das coisas não saírem tão bem e de você sofrer é muito maior. Um aspecto que Ronald trouxe aqui, ele disse que um dos problemas da mulher também com relação às inseguranças tem relação porque nós mulheres somos muito sociais. Somos seres muito sociais e a gente acha que a gente deve satisfação ao mundo. Vai ter um encontro de amigas, você já se coloca, eu preciso me arrumar, eu preciso me ajeitar, eu preciso fazer, aquela roupa não dá, aquele não sei o quê. E acaba que o fato do social nos gera ainda mais. Ai, meu Deus, mas será que meu cabelo tá bom? Ai, o que vão achar? Ai, o que vão dizer? Tudo isso, a mulher também tem muito mais do que o homem. E que gera insegurança e que também tem que ser trabalhado e pensado e que a gente traga para a consciência para que a gente possa conter esse tipo de ação também. Os dois dos problemas mais comuns que nós, mulheres, que nos impedem, né, de atingir o nosso verdadeiro potencial são a baixa autoestima e a baixa autoconfiança, né? Até pegando carona nessa observação de Ronald que você colocou aqui muito bem. A gente está sempre, como seres sociáveis, pensando em não só em cumprir os nossos compromissos, cumprir os nossos objetivos, mas em agradar os outros. Então, a gente está muito mais preocupada. O olhar não é para dentro da gente, o olhar é para o outro. E olhe o que a gente faz com a gente mesmo. A gente se sobrecarrega e traz um nível de ansiedade muito grande para a gente. E a gente tá, exatamente, a gente. E aí, a autoestima também, ela tem muito a ver com crenças, né? As crenças que a gente traz para dentro da gente. Crenças, eu diria, limitantes, porque limitam demais essas crenças. E você colocar essa questão da autoconfiança e da autoestima é a base da conversa quando a gente fala de insegurança. E tudo começa onde, gente? É no amor próprio, né? É você, é o que você disse, é olhar para dentro e entender o que te faz bem, o que não lhe faz, porque tudo isso você vai e bota no papel. Eu acho muito legal que a maturidade traz um pouco mais de consciência para isso. E você anotar, dizer o que lhe faz bem, quais são as situações que você se sentiu insegura, faça algumas anotações com relação a isso. Pare e pense sobre isso. Muitas vezes a gente vai no vai e vem da vida, vai empurrando tudo com a barriga. Ah, eu senti isso, mas é normal sentir isso. Não, gente, não é normal. Se a gente quer realmente nos acariciar melhor, sermos pessoas melhores, até porque somos seres em construção, eu acho que analisar esses pontos é super fundamental. A gente fica em busca dessa perfeição que não existe, né? Então, aí só faz baixar mais a autoestima e o nível de confiança que a gente tem. E a gente, com isso também, a gente fica muito tentando se moldar para caber no julgamento do outro. Porque existem já os julgamentos sociais. A mulher tem que estar sempre arrumada, sempre com o cabelo feito, sempre maquiada. Você falou uma coisa há pouco. Antes de entrar aqui, você gravou um story, você estava de cabelo preso, se arrumando. E aí você fez assim, gente, bom dia, daqui a pouco começa o shot das meninas e tal. Peraí que eu vou ali me arrumar. Gente, a gente está pensando o tempo inteiro como é que a gente vai se arrumar. A gente acaba se arrumando, não é para a gente, não é para satisfazer a gente, é mais para o outro. E eu diria, é mais para a outra, porque as mulheres se arrumam para as mulheres. A gente não se arruma para os homens estão pouco se lixando. Se a blusa está toda bonitinha, se a gente está com maquiagem, inclusive eles mesmo, eles falam que preferem a gente ou com pouca maquiagem ou com nenhuma maquiagem, né? Então, assim... Mais ao natural. Exatamente. Então, assim, o nível de exigência da gente com a gente mesma é muito complicado. É sempre uma busca por aceitação. Essa perfeição é em busca de aceitação dos outros. Porque a gente está sempre querendo, como seres sociais, estamos sempre buscando... E por isso que o Ronald fala, quanto mais social, mais ainda você tem essa necessidade de se transformar para ser aceita, né? De fazer mais de você. Às vezes eu falo pro Ronald assim, vai ter um evento, vai ter uma coisa, eu digo, ai meu Deus, ser mulher às vezes é cansativo, porque a senhora tem que ajeitar o cabelo, é aquela coisa, os homens são mais simples, né? A mulher tem o cabelo, a mulher inventou que a pele pode ficar melhor, a mulher inventou que o batom fica bonitinho, a mulher, quer dizer, a gente acaba agregando tanta coisa que eu falo assim, ai,
Às vezes essa vida de mulher me cansa. É bem engraçado essa coisa da aceitação, né? E do quanto a sociedade julga. Porque a gente vive em uma cultura específica, né? Seja ela nos Estados Unidos, seja ela aqui no Brasil, a gente sabe que tem um senso comum, né? A gente tem as peculiaridades locais, mas tem um senso comum do que é belo, do que não é belo. E uma coisa que até antes da pandemia era considerado, e acho que continua, só que a gente está repensando, essa coisa do cabelo branco, de se aceitar, não é? Com Como é certeza. natural, gente. O cabelo branco é natural, é um traço de envelhecimento, é um traço de que todo mundo vai passar, uns mais, outros menos. Eu brinco que eu falo que eu já tenho traços de envelhecimento desde os 15 anos. Eu tenho uma genética forte para o cabelo branco. Meu avô tinha a cabeça muito branca. Então é algo que eu já venho há muito tempo. Só que jovem, você insegura. Acho que quanto mais jovem, mais esses fatores são mais predominantes dentro da gente, justamente porque a gente está buscando o nosso lugar. A gente ainda não se encontrou e está buscando aceitação em vários aspectos. E aí o branco sempre foi algo que eu disfarcei. Primeiro com uma mechinha loura, né? Eu enloirei por conta do cabelo branco, fiquei loirinha. De repente, a mecha loura não cabia mais, não tampava mais. Era tanto branco que o mecha loura não dava. Eu tinha que dar um fundo no cabelo e depois uma mecha. Eu falei, gente, que trabalho, fica um tempão no salão. E essa escravidão, porque é uma escravidão. Aparece um cabelo que você já fala, ai meu Deus, tá na hora, não tô mais bonitinha. Aquilo gerava em mim uma sensação ruim. Aí eu falei, olha, eu vou ficar só morena. Eu mesmo dou um tonalizante sem muita química tal, mas ainda assim a gente continuava prisioneira. Na pandemia, tudo aconteceu. Em março, estava perto mais ou menos de fazer o retoque. Eu falei, vamos ficar mais em casa, tá todo mundo quietinho, eu vou empurrar essa história do cabelo branco, deixa ele respirar, sempre com a história do natural, do se poupar da química, e dar um tempinho. Aí fui deixando. Aí começou a encontrar pessoas, porque em algum momento da pandemia a gente teve encontrava família. E as pessoas, Adriana, interessante, elas olhavam para mim com um ar de reprovação, mas às vezes não verbalizavam, porque é sem graça. Porque é fácil você dizer, ai, como você tá linda. Agora dizer, meu Deus do céu, teu cabelo tá horroroso, não é todo mundo que se sente à vontade para poder dizer isso. Mas as pessoas mais próximas, eu tenho cunhadas, minha irmã mora longe, mas minhas cunhadas que estão mais perto, elas olhavam e diziam assim, e aí, você vai pintar esse cabelo quando? Aí eu disse, ai, amiga, tá tão bonitinho. Tô cheia de cabelo novo. Começou a brotar cabelo novo, sabe? Eu falei, ai, meu cabelo tá tão feliz. Eu vou deixar mais um pouquinho. E fui deixando, e fui deixando. Elas diziam, deu a hora, né? Tá bom, né? No consultório, os pacientes entravam. Aí o cabelo preso, e quando ele tá preso, se ele tiver presinho assim, ele aparece ainda mais, tá vendo? Elas olhavam. Era nítido que os olhinhos saía dos meus olhos e subia para minha cabeça. Saía dos meus olhos e subia para a cabeça. Eu dava risada, falei, e aí, gostou do meu cabelo novo? Eu estou amando. Pá, já tava quase quebrada. Porque se eu estou amando, como é que ela vai dizer que não tá bom? Ela, né? Mais natural. Pois é. Tal. Então é interessante porque eu vivi na pele essa questão e assim, eu sou mais eu tô feliz. É o que você compartilhou comigo, Gabi, eu ainda não me sinto bem, eu acho que o cabelo branco ainda... E tudo bem, pessoas se sentem bem, outras não se sentem bem, mas esse tabu da beleza do branco... E outra coisa que eu li no texto da nossa amiga que escreve para o seu blog, como é o nome dela? De Pati, Patrícia Almeida. Pati, isso. Que ela falou, e de repente eu me peguei preocupada com o amarelamento. E aí a indústria, porque a indústria da beleza, ela é inteligentíssima. Ela está exatamente com milhares de mulheres, assim, cabeças pensantes, cérebros pensantes, para ver como é o comportamento delas e o que eu posso fazer para criar um produto que atenda essa necessidade. Eles estão, assim, sempre antenados, eles estão à frente de tudo. E isso é ruim? Eu acho que é muito mais a gente se colocar como nós e não sermos massa de manobra de uma grande empresa do que outra coisa. Tanto que essa coisa do amarelado, um amigo do Ronald, a gente estava em São Paulo, ele é japonês, ele tem o cabelo bem grisalho. Ele falou, Gabriela, mas o único problema que você vai enfrentar é o amarelamento, porque o meu é branco, mas como eu corto todo mês, as pontas que vão amarelando são cortadas, mas a mulher vai deixar longo. Eu falei, sim, mas se eu passei a vida inteira dando mecha,
A vida toda eu dava mecha para ficar loura. Então, se o meu branco amarelar, ora as bolas, vai ficar charmoso. Eu vou ficar loura ao invés de branca. Ele deu risada e fez, é mesmo, né? Falei, pois é. Então, assim, nada é... Você só entra na onda se você tá afim de entrar na onda. Eu acho que com cada vez certeza. mais a gente tem que, né, ter essa coisa da consciência. E assim, eu tô bem assim, eu tô feliz assim, e se aceitar como a gente é. Porque o importante no fim é ser feliz, não é? E é de cada um. E assim, do mesmo jeito que é com cabelo, é com É com aparência, é tudo. tudo. O É com cabelo é um dos tudo. elementos. E assim, a beleza é o maior índice de segurança feminina reside na beleza. Porque a gente está sempre preocupado em manter o padrão, a gente está sempre preocupado em aceitação. Só que aí tem uns números alarmantes. Porque, como a gente falou no início, nós hoje somos mulheres mais maduras. A gente já se conhece, né? Embora muitas mulheres ainda nessa fase da vida ainda estejam muito inseguras em relação ao seu corpo, em relação à sua aparência, mas o pior não somos nem nós, são as jovens. Tem uma pesquisa que foi feita na Universidade do Texas e o professor responsável pela pesquisa, ele viu que 50% das meninas não estavam satisfeitas com a aparência e 70%, se pudessem mudar, mudavam. Meninas de 15 anos de idade. Então, isso é uma loucura. Por quê? Porque é uma imagem que é trabalhada e uma imagem que não é real. Elas querem alcançar alguma coisa que não é real. Então, essas meninas, às vezes, ficam com problemas psicológicos por causa disso. Elas nunca enxergam a imagem delas real também. Elas sempre têm uma distorção da imagem. E isso é um dado muito perigoso, né? Por quê? Porque todas essas inseguranças, elas vão sendo construídas ao longo da vida. Porque é o retrato da nossa sociedade. Como é que a nossa sociedade está trabalhando isso? E as redes sociais, gente, as redes sociais estão aqui. Se a gente não tiver uma cabeça muito boa, a grama do vizinho está sempre mais verde. Aquela mulher ali, ela está sempre perfeita. Ela é uma mulher perfeita, ela é uma esposa perfeita, ela está sempre maravilhosa, o trabalho dela é o melhor dos mundos, e aí você vai conversar com essas pessoas, você vê que não é nada disso. Mas a gente está, como ser humano, né? A gente está sempre tentando mostrar, principalmente nas redes sociais, que é tudo perfeito. Essa pesquisa que fala das jovens, né? Isso realmente é algo preocupante. Eu amo rede social, eu acho que as redes sociais elas trazem janelas para a comunicação, você consegue dar visibilidade a tudo que é bom, mas também dá visibilidade àquilo que não é bom. E a gente sabe que essa criançada que está crescendo, porque eu adoro falar isso, que no meu tempo, nós jovens, nós somos a fase da transição. A gente não tinha nem sequer telefone fixo em casa, eu criança, né? Era algo para pessoas muito afortunadas. E hoje a gente tem o mundo. Mas essas crianças que já nasceram nesse mundo das redes sociais, e aqui é isso, permite um filtro, você emagrece, você bota um Photoshop. E cada vez mais os aplicativos permitem isso, né? De uma forma muito grande. E aí tem uma pesquisa que a sua colega também citou no blog, que fala exatamente isso, que as meninas de 13 anos, que eu diria que é o auge da estima, de você querer mostrar, de você querer se firmar como mulher, começa nessa fase, elas realmente, 70% das postagens dessas meninas, elas fazem alguma mudança no corpo. Ou seja, elas não aceitam o que elas têm. Eu diria assim, para não polemizar muito, você querer estar mais bonitinha, se você tem a facilidade, eu estou com um filtro aqui, nada contra. A questão é o quanto isso envolve você internamente. O quanto isso lhe incomoda internamente na sua relação com o mundo real, né? Você querer estar bonita não tem problema nenhum. E você faz por onde? Aí entra todo o nosso discurso sobre saúde, né? Você querer ter saúde, você querer ter, mas não fazer nada por onde. Tudo é uma questão de escolha, tudo é uma questão de prioridade. E o importante é você não degladiar com isso, é você aceitar. Eu não vejo problema de você modificar porque você quer estar bonitinha. E saiba que a coleguinha que está linda, maravilhosa na postagem dela, também fez algo. Aquela modelo que saiu na capa da revista também tá. Aquele bumbum lisinho que a gente fala, meu Deus, esse bumbum lisinho, como que pode ser tão liso? Gente, só pode com Photoshop. Isso é natural. Então saiba disso, sinta isso e não sofra com isso, sabe? Se aceite. Cada pessoa tem a sua beleza. E quanto mais autoconfiante a gente está,
mais as pessoas percebem isso, porque a construção ela é de dentro para fora, ela não é de fora para dentro. Então, quando você constrói essa sua imagem, que você aceita e você está de bem com você, as pessoas não vão dizer o normal, porque você está deixando transparecer isso. Tem verdade nisso, né? Quanto mais verdade você trouxer, melhor na sua imagem, no seu... E tudo começa dentro. Por isso que eu acho que as pessoas precisam, sim, se autoconhecer. Eu acho que tudo começa no autoconhecimento. Você só vai ter confiança em você mesma e se aceitar se você se conhecer, se você se entender. Então, o primeiro passo, eu acho que é as pessoas analisar. Você se sentiu desconfortável com uma situação? Traga ela para a tua mente e pense o que me gerou essa sensação ruim? Quais são os fatores que eu posso tirar disso? O que está me limitando nessa questão? E trazer para a sua reflexão, porque essas análises elas ajudam muito. É o que a terapia faz, né? Então, você se autoterapeutizar diariamente, eu acho que ajuda muito para você se encontrar e você se ter. Porque é o que você disse, você só vai sair e aceitar. Porque você olhar para alguém, olhar para você e falar, nossa, por que você fez isso com o cabelo? Não, eu não fiz nada, esse é o meu natural. É você convencida de que o cabelo vai ficar enrolado ou branco, e alguém trouxer essa informação, nossa, mas por que você não pinta que fica mais bonito? Ou por que você não deixa do outro jeito, que era muito... Você tá assim, não tá legal. Não tá legal para quem? Eu tô tão feliz assim, eu tô tão natural, eu tô tão feliz, eu tô me sentindo muito bonita. Então, mas para você sentir isso, não é da boca para fora. Para você sentir isso, aí tem todo um trabalhinho, você com você mesma, de você se aceitar e saber a beleza que existe em você, né? Os olhos gostam da beleza, né, gente? Nós temos que ser... A gente gosta de ver o bonito. Uma revista com mulheres bonitas enche os olhos. Um homem, se você vai ver uma revista com... Os homens bonitos chamam a atenção. Isso é natural do ser humano. A gente só tem um problema nisso aí. É esse conceito de beleza construído e perfeito, tendendo a ser perfeito. Que é isso que a gente tenta quebrar um pouco aqui, né? E na própria plataforma, no Proud of Euphoria. Nós somos pessoas reais. E nós temos belezas reais. E se a gente trabalhar isso, como eu falei, a autoconfiança ela é tudo. E o melhor é que a autoconfiança ela não nasce com a gente. A autoconfiança é uma coisa que a gente pode trabalhar ao longo da vida. Então, se a gente trabalha a nossa autoconfiança, porque tudo, gente, tenho certeza. Eu converso muito com meu marido, eu tenho vários amigos homens, eles sempre falam assim: o que é mais bonito numa mulher é uma mulher autoconfiante. Porque quando a mulher é autoconfiante, ela segura o taco dela, sabe? E ela chega com um sorrisão. Os homens falam, não tem nada mais bonito. Se você tem uma conversa interessante, eles não estão preocupados se tem uma celulitezinha. Eu tinha um amigo que infelizmente faleceu ano passado. Ele falava assim, Drica, toda picanha vem com a camada de gordura, minha amiga. E esse é o melhor. Não existe isso. Vocês se preocupam com uma coisa que é só mulher que se preocupa. A gente está pouco se lixando para isso, sabe? Os homens, eles não estão analisando ali, não estão com a lente de aumento olhando as nossas celulites, as nossas estrias. Você falou bem lá no início. Tudo começa com o autoconhecimento, que gera autoconfiança e que gera essa sensação de você tá nas suas mãos a sua vida, a sua postura, como você se coloca. O Ronald coloca aqui também uma questão que é bem interessante. Tudo que extrapola a saúde, ele usa como limite ele diz, a verdade é saúde. Então, assim, tudo que você fizer independente da saúde, eu falo dos cuidados estéticos, das maluquices, das loucuras que as pessoas fazem. O que for além disso é ficção social que gera demanda por produtos e serviços. Exatamente. E claro que tem uma indústria milionária por trás disso, querendo gerar em você uma necessidade de fazer isso. Olha isso, esse creme faz isso, esse coisa faz aquilo. E nunca vai deixar de existir. A gente brigar contra isso não é o caminho. Eu acho que você tem que melhorar a sua interpretação do todo. Como que você enxerga tudo isso e o quanto disso toca a sua vida. Ah, eu quero escolher uma vitamina C para passar na minha pele porque é legal. Ótimo, é saúde. Ah, não, eu vou aplicar XYZ porque eu acho que... Aí vem um negócio, faz uma bolota aqui, faz um... Peraí, calma aí, vamos devagar, não é bem assim, né? Por mais que a gente tenha essa pressão, essa pressão da sociedade e a pressão de compra por coisas, não é bem assim. O ideal da perfeição é você que define e tem que ter a saúde como limite. Então, nada que passe disso
é algo saudável, é algo que vai valer a pena. Agora, deixa eu pegar aqui outras áreas da nossa vida que são muito impactadas pela questão da segurança. Um é a questão dos relacionamentos, né? Se a gente, às vezes, a gente tem muita insegurança, o que é que o parceiro vai achar, a gente coloca toda essa nossa segurança no ombro do parceiro, né? E eu peguei uma frase bem interessante, que é o seguinte: tentar encontrar segurança e tranquilidade por meio de um parceiro é como colocar um curativo em uma ferida aberta. Se você tem segurança, você não pode jogar isso nos outros. A insegurança é sua. Ninguém vai te Exatamente. trazer essa força, não. A força tem que encontrar aqui dentro. Não é botar no outro, no parceiro. O parceiro, ele pode, sim, atrapalhar ou ajudar. Mas o problema é seu, a insegurança é sua. Então, trabalhe isso internamente. E na relação é a mesma coisa. Pegue todos os pontos na relação que te bota para baixo, que não é legal, e tenta desconstruir isso. Tenta fazer, sabe, ir no detalhe e se autoterapeutizar. Porque eu acho que essa ideia de você ficar refletindo sobre as suas sensações, passou o teu dia, reflita sobre tudo que você sentiu em determinadas situações. Eu acho que isso dá uma ajuda tão grande para o interno, mas tão grande, que se todo mundo fizesse isso um pouquinho, que é a tal da meditação, na hora de você parar para respirar um pouquinho, pense. Eu, às vezes, uso esse momento para respirar profundo e pensar sobre tudo que aconteceu no meu dia e como eu me relacionei com cada uma dessas coisas. Eu acho que isso ajuda demais, 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 na construção de uma fortaleza interna, de um autoconhecimento, que vai gerar autoestima lá na frente. Isso é fato. E isso que você está falando é bem interessante, até para a gente entender, porque quando a gente para pensar e refletir, a gente entende quais são os gatilhos que estão disparando. Por que a insegurança? Por que a insegurança com o parceiro? Porque, querendo ou não, a gente tem uma carga emocional muito grande construída através das relações familiares, da cultura familiar, da nossa sociedade. Então, assim, isso, se a gente não perceber, porque a gente repete modelos. A gente está o tempo inteiro repetindo modelos. Então, se a gente ouve na infância, você ouve na infância, você é muito gordinha, seu corpo não é legal, você é a pessoa desastrada. Gente, é impressionante como o nosso cérebro, os estudos dizem que o nosso cérebro registra isso e o cérebro adora rótulos. Então, ele se apropria desses rótulos e ele se apropriando desses rótulos, a gente vai internalizar isso e vai se comportar dessa forma. Então, a única forma da gente mudar essa chave é a gente se percebendo, vendo que gatilhos disparam para isso, para a gente dizer, epa, eu estou repetindo uma coisa que eu vi lá minha mãe falar quando eu era pequena, um irmão meu estavam falando isso quando eu era pequena, repetiam muito, mas quem disse que eu sou assim, né? Isso, eu não preciso ser assim. Desconstrua isso. E deixe de fazer um outro ponto que eu acho importante a gente, seres humanos de um modo geral, prestar muita atenção, que ajuda muito no autoconhecimento, logo na autoconfiança e você ter mais segurança na vida, é você não se fazer de vítima para o mundo. Muitas vezes as pessoas pegam e falam, não, mas porque às vezes é só o pensamento. Você fala assim, eu vou agora, eu tenho um compromisso de trabalho, é uma reunião importante e tem algumas pautas que eu tenho que falar. Não, mas se eu falar isso, fulano, o que fulano vai pensar? Não, mas se eu disser isso, não, mas a empresa também. E aí você pega, antes de você, só pensando em fazer, você já começa a se limitar com o teu pensamento. É aqueles pensamentos que vão vindo e que você fala, meu Deus, você tinha ação e de repente, de tanto que você pensou, você já se congela. E aí você fala, mas também essa empresa... Aí você bota a culpa no que está fora. Mas também fulano é assim. Mas também a empresa... mas a indústria da beleza... mas... Peraí, gente. Eu concordo que tudo isso está circulando. A gente vive nesse mundo, somos seres sociáveis. Mas e você nessa história? O que você está fazendo por você, na sua essência? Você está cuidando do que você sente? Você está cuidando do que você pensa? É muito fácil a gente delegar o problema ao outro. Na criação de filhos, eu vejo muito isso. As crianças se vitimizam. Mãe, mas não, meu filho. Você fez errado, pare agora e pense, reflita sobre isso. Então, nós adultos, que às vezes não tem o pai, a mãe ou alguém que chegue, pare um dia no final do seu dia e pense, fala, meu Deus, a culpa não é de ninguém, não, a culpa é minha. E por que a culpa é minha? Porque eu não soube me posicionar. Mas por que eu não soube me posicionar? Porque alguns fatores... Peraí, então...
eu tenho que deixar de mão isso aqui não é tão importante, eu não tenho que dar tanto valor a isso. E começar a colocar essas questões, porque eu acho que isso é de uma importância gigantesca, e são hábitos atômicos. É aquele um pedacinho do hábito diário que parece uma besteira, mas que se você fizer isso rotineiramente, diariamente, você parar no final do seu dia e fazer um momento de respiração, que seja 2 minutos, gente. Eu brinco assim, 2 minutos, cronômetro, 10 respirações profundas. E durante essas 10 respirações profundas, que você oxigena o teu corpo inteiro, é um momento da mente fazer assim, ó. Expande, Fala, né? peraí, isso ajuda muito. Isso traz autoconhecimento que vai gerar em cada um. Você vai conseguir determinar exatamente o que você precisa fazer, o que você precisa conhecer, o que você precisa entender para poder driblar esses detalhes e ser mais feliz. Porque o que a gente quer é ser feliz, gente. O que a gente quer é estar bem com a gente mesmo. E a gente só consegue estar bem com a gente mesmo se conhecendo. Não tem como fugir disso. E tem uma coisa, Gabi, que é muito louco, que hoje as pessoas estão falando muito, e assim, a gente vê até celebridades, artistas falando sobre isso, que se sentiam impostoras, né? A síndrome do impostor. Síndrome. Que acomete É isso que eu falei agora. A muitas síndrome mulheres, do impostor é né? terrível. A gente acha que a gente pode ser descoberta a qualquer momento. Quantas vezes... E olha, eu vou dizer, eu sou uma pessoa decidida, eu meto minhas caras, eu não tô nem aí, sabe? Mas assim, quantas vezes, até para eu começar um projeto novo, esse projeto aqui, eu concebi o projeto, fiz tudo, eu dizia, mas será que realmente as pessoas... Será que eu estou levando alguma coisa de novo? Será que eu vou trazer alguma coisa que vai fazer a diferença na vida das pessoas? A gente se questiona, a gente fica o tempo inteiro, será que vale a pena? Não, eu não sou isso tudo, não. E não é a gente, é porque a gente fica muito preocupado com o que você falou, com 1001 desdobramentos. Quando, na verdade, a gente tem que focar numa coisa e, gente, se eu estou fazendo uma coisa, se eu acho que uma coisa é uma coisa bacana, que está embasada, eu tenho um propósito, vai com medo mesmo, vai com insegurança mesmo, e a gente vai trabalhando ao longo do caminho, a gente vai crescendo, a gente vai melhorando, a gente vai descobrindo o que a gente tem que melhorar. A gente não pode ter medo de se expor. E esse é o grande lance. É o medo da exposição, porque a exposição vai trazer o olhar do outro. E a gente não quer nunca ficar sob o olhar do outro. O julgamento. E esse medo da exposição que você fala, da síndrome do impostor, ela é importante. E vale a pena também uma reflexão do seguinte: quanto mais você, no seu dia a dia, julga as pessoas, preste atenção no seu olhar. Antes de você olhar para você, às vezes, você fala assim, como eu vejo, fulano tá fazendo aquilo, tá se achando, coisa horrorosa, que besteira, não sei o que ela quer com aquilo, olha a roupa dela, olha o cabelo, que às vezes a gente não fala, a gente só pensa. Quanto mais você tem o hábito de julgar as pessoas, mais você se sente impotente para realizar. Isso é uma reflexão importante. Pare de julgar. Não olhe para os outros. Pare de olhar o que os outros... Sabe? Ó, que bacana. Se você tem algo positivo, ótimo, agregue, some. Mas pare de julgar, porque quanto mais você julga, mais o teu senso de julgamento fica grave para você. E aí é o que você fala. Eu vou começar a fazer um... Imagina, eu não sou capaz disso. Vão dizer o que de mim? Vão olhar o quê? Vão dizer o que de mim? Por que vão dizer o que de mim? Porque você diz do outro. E aí você fica preocupado, porque se você diz, os outros vão dizer também. E isso é um ciclo vicioso horrível. E a síndrome do impostor, ela é muito embasada no que você pensa do outro e logo você traz para você. E isso trava. Isso trava. E aí, olha que pesquisa importante. Um levantamento divulgado pelo LinkedIn, com base nos dados de mais de 610 milhões de membros da rede social em 200 países, concluiu que as mulheres são 20% menos propensas a se candidatar a um emprego em comparação com os homens. Justamente por tudo isso que você colocou. A sensação é que, se não tiverem certeza que estão totalmente preparadas, prontas, que a gente não vai estar, a gente não aplica. Por quê? Porque é o julgamento do outro.
Aí você compara, eu digo, ai, eu não estou igual àquela pessoa nisso, eu não estou igual. E quanto mais você avalia o outro, e quanto mais você julga o outro, você acha que o outro vai fazer isso com você. Então, isso você acaba, uma autodestruição. Então, por isso que Autodestruição. é muito importante a gente parar de julgar, parar de apontar o dedo, olhar mais para dentro, ver o que é que a gente precisa melhorar, fazer por onde, porque quando o nosso cérebro começa a funcionar dessa forma, a nossa mente começa a funcionar, a gente deixa de lado as outras coisas. Normalmente, quem te critica é quem faz menos. E por que que ela É, faz menos? Porque ela é incapaz, ela critica tanto que ela não consegue, às vezes, desenvolver nela. Pessoas que estão voando, elas não param para criticar. Elas trazem coisas boas, elas trazem algo que completa. Então, assim, se você está olhando muito para o outro, atenção. Olhe para dentro e vai fazer um trabalho de... Até assim, quero um projeto novo. O que eu preciso para esse projeto novo? Vai atrás, vai buscar. Eu acho que tem que cada vez mais olhar para a gente, cuidar da gente, ser carinhosa com a gente. Não podemos pôr a exatamente. culpa fora, nunca a culpa fora. E sermos protagonistas da nossa vida. É trazer Exatamente. protagonismo para a gente o tempo todo, né? Tem algumas outras pesquisas aqui que eu achei muito interessantes. Segundo os especialistas, até da pesquisa feita pelo LinkedIn, isso ocorre muito porque os meninos, a base está na educação. Os homens, eles sempre são muito mais estimulados, vá atrás do que você quer, a serem mais ousados, a correrem riscos. Nós, mulheres, nós somos mais protegidas. Isso de uma forma geral, tá, gente? Eu sei que a gente não pode generalizar, mas em termos de sociedade. Então, e culturalmente falando, tem esse aspecto, né? Exatamente. Se as mulheres elas não são estimuladas desde a infância a correr risco, a perseguir os sonhos delas, a não se limitarem, é muito difícil a gente ir evoluindo e crescendo e não sentir isso dentro da gente. E aí a gente está sempre se comparando. E quando a gente leva para a questão profissional, no mercado de trabalho, a gente está sempre falando assim, tem uma discrepância muito grande entre mulheres e homens. Muitas vezes, muitas mulheres dizem, eu não consigo um cargo de chefia. Gente, você se preparou para isso? Você almeja uma posição de liderança? Se prepare. Se prepare profissionalmente, se capacite profissionalmente, que você tem toda a condição. Tem um relatório interno que a HP fez e descobriu que os homens se candidatam a emprego ou promoção quando atendem apenas 60% das qualificações. A gente acha que a gente precisa atender 100% das qualificações. É a mania da perfeição. Se você está 100% preparado, aquela vaga já não é mais para você. E nós, mulheres, por causa da mania de perfeição, a gente fica preso que a gente não está preparada, não é isso? Pois é, exatamente. E um aspecto que a mulher também tem que lembrar e mentalizar isso antes de um processo para uma grande empresa, para um cargo maior, é que somos diferentes dos homens. Existem habilidades que nós somos muito melhores do que eles. Muito melhores. Dependendo do cargo, você pode pegue os seus pontos fortes e eleve esses pontos fortes. Agora, tenha em mente uma coisa que é importante. Você, mulher que é mãe, que é esposa, você acaba tendo depois que organizar todos esses fatores. E lembrar que isso tudo é importante. Você não vai ter... às vezes elas querem se comparar e trazer como o homem é. O homem não tem tanto essa preocupação. A mulher tem, então ela tem uma sensibilidade diferente. Eu, por exemplo, trabalhei 15 anos na indústria farmacêutica. Durante todo o percurso, claro, a gente sempre quer crescer. Eu fui graduando, fui crescendo, mesmo aqui na Bahia, porque eu trabalhava em São Paulo na época e depois vim para Salvador, sabendo que aqui muita gente disse, Gabi, em Salvador você vai fazer o quê? A matriz está em São Paulo, você não vai crescer, você vai ficar estagnada. Eu disse, o meu momento de vida é esse, eu quero ter filhos, eu quero me casar. Eu fiz a minha escolha e eu vim para cá. E aí aqui, depois de alguns anos, eu tive a oportunidade de participar de alguns processos seletivos com mais de 8 homens. A vaga tinham, acho que eram 17 pessoas. Das 17, eram 8 homens e as demais eram meninas. Eu fiquei com a vaga. Eu fiquei com a vaga, uma vaga de gerência, que atuava na região Nordeste. Eu pegava 2 estados grandes, que era Bahia e Sergipe, com a indústria farmacêutica. E, Adri, acredite, eu quis tanto essa vaga, e depois de 7 meses nela, eu reconsiderei.
Eu reconsiderei. Porque aí que eu senti na pele a opção, eu fui ver o que realmente valia, o que era valioso para mim naquele momento. E aí eu tive que considerar e depois eu pedi que eles me refizessem a distribuição e eu mudei de pensamento. Então, assim, é importante também. Às vezes a gente quer muito e quando a gente chega lá, você fala, mas era isso mesmo? Então, fazer esse pensamento prévio é muito interessante também. Mas isso é muito importante que você está falando. Será que é isso que eu quero? Eu tenho amigas aqui nos Estados Unidos que tinham carreiras consolidadas no Brasil e que a gente, outro dia, conversando, achei muito interessante o ponto de vista delas, totalmente diferente do meu, mas chegaram para mim para falar assim, Dri, eu não quero, eu estou numa fase da minha vida que eu não quero mais ficar naquela loucura. O trabalho para mim hoje é mais para preencher o meu tempo para eu ganhar o meu dinheiro. Então, eu acho que é o instante de cada um. E tem amigas minhas trabalhando, por exemplo, a Amazon aqui, ela está dentro de algumas lojas e de supermercados que você faz compra pelo aplicativo e você tem gente dentro da loja e do supermercado separando as compras, preparando só para te entregar quando você for buscar. E essas amigas minhas fazem isso. E tá tudo bem, elas ganham o dinheiro delas, né? Porque qualquer trabalho é digno, elas ganham o dinheiro delas, elas estão felizes, elas não têm que ficar em casa depois pensando no trabalho, o que é que eu tenho que fazer, qual a estratégia, e amanhã tem equipe, tem isso, tem aquilo. Saiu não, do trabalho, ela fecha a porta e acabou. Amanhã ela abre. Exatamente. E tá tudo certo. O que eu acho é, a gente tem que olhar para a gente e tem que ver o que é que satisfaz a gente, o que é que preenche a gente e não ficar também se limitando o que o mercado está dizendo. Ah, poxa, você com 40 anos você não quer mais trabalhar, você está dentro do supermercado. É isso mesmo. É isso que está Tudo me bem, preenchendo. cada um, exato. Não vou julgar ninguém. Eu tenho tempo hoje para malhar que eu não tinha, eu tenho tempo para cuidar da minha saúde, eu tenho tempo para ficar com meus filhos, eu tenho tempo para ficar um pouco com meu marido e tá tudo bem. Por isso, eu acho que a grande mensagem é olhe mais para dentro, cuide mais de você, seja mais gentil com você, analise seus pensamentos do dia, as situações que você se sentiu insegura, de saia justa, que não te fizeram bem, e traga para você, porque você é protagonista da sua vida sempre. Então a gente tem sim que fazer essa reflexão diariamente, é um exercício, é um micro hábito, é um hábito atômico que eu acho que vale a pena, porque só assim você vai conseguir identificar e aí traçar metas para você conseguir lidar. E se é algo que lhe incomoda, tem que mudar. Não pode empurrar com a barriga, gente. Nada pode ser empurrado com a barriga. A gente não veio para esse mundo para empurrar com a barriga. A gente veio para sermos transformados em todos os sentidos. Então, se é algo que não está legal para você, analise, pense sobre isso. Mas você tem que pensar. Se você empurrar, não adianta. E eu queria citar aqui uma passagem interessante do filme Uma Linda Mulher, o Pretty Woman, que Julia Roberts é a protagonista, né? Ela diz, numa passagem do filme, ela diz a Richard Gere, que está interpretando o homem de negócios, né? Ninguém planeja ser uma prostituta. Que ela caiu nesse ramo de trabalho porque ela não se importava muito com ela. E aí ele diz para ela que ela é uma pessoa especial com muito potencial e capacidades. E ela responde: as coisas ruins são mais fáceis de acreditar. Não vamos acreditar nas coisas ruins. Não vamos nos limitar. A gente pode o que a gente quiser. É preciso o trabalho? É. A gente não pode querer que as coisas saiam do céu, né? Exato, não existe fórmula fácil. Então, assim, você quer muito uma coisa, se planeje para fazer aquela coisa. Agora, saiba quais são os seus desafios, saiba qual é o trabalho que você vai ter. Você está disposta? É isso que você quer? Então vá. Se organize e vá, porque só quem pode te limitar é você mesmo. Só quem pode colocar rótulos em você é você mesma. E a gente fez o nosso programa de rádio sábado, foi uma psicóloga, foi da Miriane Couto, que fala assim, ela tem umas colocações incríveis. O cérebro humano, ele é preguiçoso. Ele guarda, a forma dele funcionar, ele quer economizar energia, pensar e ter atitude dá trabalho. Então, se você seguir o seu instinto, você vai ficar na preguiça, você vai dar desculpa, você vai botar a culpa no A, no B, no C, mas nunca é sua. Então, assim, gente,
Tá aqui, ó, que eu falo para tudo, tá na mão da gente. O mais importante é você identificar o que não está legal, o que não está bom e fazer por onde. E não siga a vontade do seu cérebro preguiçoso, sabe? Vá, impacte. Você tem que fazer diferente. Para ser feliz, gente, nós estamos aqui para realizar. Esse é o nosso papel. E não nos vitimizarmos do mundo, nos aceitarmos, olharmos para a gente, ver o quão tudo de bom, não ver o que falta, ver tudo que a gente tem de positivo, porque eu acho que às vezes esse pensamento de você identificar o que tem de positivo é valioso demais para a tomada de decisão e para as atitudes. E respire 2 minutos no seu dia, pensando sobre ele e lembrando tudo que não foi legal e o que dá para ser feito para ser diferente. Eu acho que esse é um bom exercício e a gente vai falar mais sobre como que o nosso cérebro funciona aí nessas questões um pouco mais adiante. Foi maravilhoso tomar esse shot aqui com vocês. Um bom dia e uma excelente semana. Um beijo no coração de cada uma e de cada um também.